Sim, doutor. Ah, Boa noite. Tá me ouvindo? boa Ei, boa noite. noite, Tamanho. Tudo Tô ouvindo bem? sim. Tudo jóia. Marlos, tudo ok, Marlos? Tá em ordem, estou escutando bem. Vou fazer lá. Desculpa o mau jeito, essa é a primeira vez no Instagram, então até entender como é que funciona isso aqui. Sempre tem a primeira vez, né? Essa é a primeira vez na vida, é. Vamos, deixa eu só. Melhor desligar. Tá, tá alinhando alguma coisa aí, Tamanho? Entendi. Tá Repete. alinhando alguma coisa? Quer Não, só estou começar? aguardando. Não sei, posso começar Ah, já? tá. Já, se quiser, fica à vontade aí, Pode? né? Pode. Apresentar aí. Não, beleza, eu tô só ligando aqui o notebook para dar uma olhada aqui no conteúdo, sabe? Pra ver se tem como a gente colocar. Acho que era até uma dúvida do se É, seria podia colocar bom. ou não isso. Pode Hum, colocar aquela tela inicial lá, aquela imagem lá, né? Do evento, não é isso? Da live. era esse justamente isso que eu tô tentando colocar aqui, mas não tô. Não tá abrindo. Eu acho que não consegui, não. Bom, é só É me dizer aí diferente quando pelo, é que. pelo Instagram. Ah, se é só me falar quando é que eu É posso diferente. começar, eu já começo aqui. Certo? Só Pode? pode ficar à vontade. Então Pode tá bom. começar. Bom, boa noite a todos. Obrigado aí pelo convite para fazer essa live aqui, Marlison. Obrigado aí mais uma vez por lembrar aqui. E, bom, o nosso tema hoje é o papel da gestão documental, da gestão arquivística, né? O chamado ESG, ou ESG, ou ASG, né? Que é um tema aí que está muito em voga aí nas empresas, nas organizações, né? E traduz o que aí? Nessa preocupação com o social, com o meio ambiente e com a governança corporativa nas instituições, né? Ok? Esse é um tema bastante atual, né? Está em voga, a mídia está focando muito nesse tema, né? Justamente por essa questão ambiental, né? Que está todo mundo aí sofrendo aí com essas questões climáticas aí, né? Aqui no sul, sudeste, nós estamos com problema aí de falta de água, né? Em alguns locais com inundação, enfim, né? E a pandemia toda trouxe a questão social também, né? Tá? Então, isso está bem claro, né? Para muitos executivos, gestores, está muito clara a importância desta pauta, né? De focar no social, no ambiental e na governança da própria empresa, né? Isso está muito claro. O que só não está muito claro aí é essa correlação entre a gestão arquivística de documentos e esse tema ESG. Ou seja, como é que é o tema aqui da nossa fala aqui, né? Como é que a gestão arquivística de documentos apoia, suporta, né, e viabiliza essa implantação ou a realização aí dessa pauta ESG, né? Como é que as empresas podem, então, dar encaminhamento a isso e como é que a gestão arquivística, como é que a gestão documental apoia e viabiliza a implementação disso. Então, esse é o nosso tema. Antes de a gente começar, deixa eu só dar uma breve descrição aí do meu perfil. Eu não sou arquivista, nem bibliotecário, nem historiador, eu não venho desta área, né?
minha formação é administração de empresas com ênfase em sistemas de informação, né? Já tenho mais de quase 40 anos de formação aí. E o que a gente vem percebendo, que a minha área de atuação tem sido sempre focado na questão da digitalização, né? Comecei minha carreira com microfilmagem e, na sequência, quando começou esta questão da digitalização, eu comecei a focar mais nesse assunto aí. Tanto na microfilmagem quanto na digitalização, eu tive muito contato com arquivistas e bibliotecários, né? Em São Paulo, majoritariamente a gente tem mais bibliotecários do que arquivistas, então a minha convivência maior tem sido com bibliotecários, né? Profissionais da informação no todo aí, tá? E aí a gente sempre soube, ou pelo menos sempre soube, que em qualquer projeto que se fale em digitalização, nós temos que falar com esses profissionais, quer seja arquivistas, historiadores ou bibliotecários, né? Então, isso eu sempre tive essa visão, essa convicção, né? Quando começou esse tema aí do ESG, eu acho que tem um áudio aberto aí, está gerando ruído aqui, tá? Quando então Vai entrou... mexendo. Oi? Não, Alô? Nélio, tu tá mexendo aí, Nélio, tá fazendo ruído, Nélio, barulho. Tá, já, eu desliguei a. Vou Pronto, desligar Ah, agora o tá. microfone. tá. Então, eu sempre tive essa consciência da importância aí da gestão da informação, da gestão arquivística, né, em qualquer projeto que se fale em digitalização, né? Ok? E hoje está muito em voga a digitalização de documentos, mas a digitalização de processos que a gente comenta aí, né? Então, a digitalização das empresas, em tornar todos os processos digitais, né? E, logicamente, nessa esteira aí, nós temos aí a transformação digital do documento, né? O documento deixa de ser suporte papel para migrar para um suporte digital, né? Sabe dessa contribuição, então, dos profissionais da informação na gestão enquanto documento em papel, mas segue a mesma importância enquanto documento nato digital e permanecendo na mídia digital, né? Ok? Então, só para entender o que seria essa pauta ESG, né, é muito simples, então. O E é de environmental, que em português é o ambiental, né, o S de social e o G de governança. Qual é a pegada que se tem por trás do ambiental social? Por que as empresas que têm essa pauta, que têm essa preocupação, hoje estão mais valorizadas, né? A questão é muito simples, né? O que se tem como certo no mercado? Que o mercado consumidor, os consumidores, tendem a valorizar mais empresas que têm uma preocupação com o meio ambiente, né? Empresas que têm preocupação, cara, social, ok? Então, isso já é certo, isso é claro, isso é nítido, que o mercado prefere consumir, né, prefere empresas, né, consumir de empresas que tenham essa preocupação entre o social e o ambiental, ok? Ora, as empresas, isso já é comprovado, tá? A mídia, pesquisa já comprovam essa preferência ou esse crescimento, né, maior de empresas que têm um foco nesses dois temas aí, o social e o ambiental, ok? E aí o que acontece? Olha, empresas que têm mais sucesso trabalhando com esses dois temas atraem mais investidores. Investidores então procuram investir mais em empresas com esta pauta, tá? Então, isso está muito claro na mídia, né? Que empresas e organismos, organizações, né, governos que têm essa preocupação são mais simpáticos e o mercado reage melhor e consome mais dessas empresas. Então, isso está claro, tá? O problema aí é que como é que você sabe que essas empresas têm essa pauta, não só têm essa pauta, mas que de fato investem nessas empresas, né? Então já tem várias consultorias, né, que orientam como as empresas podem aderir a esta pauta. Como é que eles colocam isso dentro do seu portfólio de ações ali, uma pauta voltada para o social e para o ambiental, né? Então, está mais ou menos claro para o mercado assim, olha, uma empresa que tem uma preocupação em preservação do meio ambiente, que tem empresa que trabalha com essa questão da discriminação de gênero, de raça, enfim, social, né? Essas empresas aí têm uma simpatia maior do mercado e, consequentemente, têm um sucesso maior, né?
Mas como é que se implementa isso nas empresas, né? E principalmente, como é que você faz com que o mercado acredite que você tem essa pauta? Então, já existe um termo no mercado chamado greenwashing, tá? Que é o quê? Pintar de verde uma empresa para dar a sensação de que essa empresa tem essa preocupação com o tal do ESG ou ASG, né? Que tem essa preocupação com o social e ambiental. Então é muito fácil, né? Você falar assim, não, minha empresa está pautada, está prioridade nessa questão social e ambiental, né? Então, o que que ele faz? Ele acena para o mercado, faz propaganda, né? Coloca lá um logotipo, empresas, inclusive, que mudam o logotipo para cor verde, né? Pintam, então, literalmente, eles pintam a empresa de verde para dizer, olha, estou preocupado com o ambiental e também estou preocupado aí com o social, né? Portanto, por favor, consumam aí mais produtos da minha empresa, porque eu tenho essa preocupação aí, tá? Isso segue na mesma linha do orgânico, por exemplo, produtos orgânicos, né? Produtos orgânicos, né, tem uma atração, né, o mercado começa a entender o valor de produtos orgânicos, inclusive para o meio ambiente, porque ele deixa de usar agrotóxicos, essas coisas todas que prejudicam o meio ambiente, né? Hoje o pessoal compra mais ovos de galinhas que são bem tratadas, né, que tem lá um ambiente de procriação, enfim, né? Mas como provar isso daí? Como é que você sabe que um tomate é orgânico e outro não é, né? É a mesma coisa a questão do ESG. Uma empresa lá que se pinta de verde, né? Parece que ele tem tudo isso daí, mas será que ele é mesmo? Será que ele está lá cumprindo com todas as questões ligadas ao meio ambiente e ao social? Tá? E aí entra a palavra G no meio. O que é o G? É governança. Governança corporativa, né? E dentro desse conceito de governança corporativa, já tem muito da parte social e ambiental embutida lá dentro. Só que não existia essa consciência do que é governança corporativa, pouca gente sabe o que é governança corporativa, né? Então, se não sabe o que é governança corporativa e agora está ouvindo falar de uma tal de social ambiental, e aí junta as três letras, né? Social, ambiental e o G de governança, ou ambiental, social e o G de governança, ou seja, o ASG, como é que essas três coisas combinadas, né, podem surtir um efeito desejado aí, que é melhorar o meio ambiente, melhorar as causas sociais, ou seja, diminuir esse esse abismo social que acontece em muitos, no Brasil principalmente, né? Como é que isso se encaixa aí, né? Então, para isso, eu fui buscar lá o que é governança corporativa no Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, tá? É o IBGC, se alguém quiser ver ali. E lá ele coloca assim, ó, eu vou ler aqui para eu lembrar de tudo, tá? Princípios básicos da governança corporativa permeiam, em maior ou menor grau, todas as práticas do Código de Melhores Práticas de Governança Corporativa. Ok, tranquilo. E a sua adequada adoção resulta em um clima de confiança, tanto internamente quanto a sua relação com os terceiros. Ou seja, se você faz governança corporativa, você cria, se você seguir, né, a cartilha lá do que, como fazer, né, o que você precisa fazer, você gera um clima de confiança, tanto internamente quanto externamente. Ou seja, os seus colaboradores vão gerar um clima de confiança, mas também o mercado vai ter uma relação de confiança com a sua empresa. Por quê? Porque você pratica a governança. Ok, quais são os pilares da governança? Transparência é o primeiro deles, tá? Então, o que é a transparência dentro da governança? É disponibilizar para as partes interessadas as informações que sejam do seu interesse, e não apenas aquelas que eles são obrigadas a informar, né? Por exemplo, uma boa questão da transparência vem da Lei de Acesso à Informação, a LAI. O que a LAI fala? Que áreas de governo são obrigadas a fornecerem as devidas informações a qualquer cidadão, né? Mas isso não sempre existiu? Não. Antes da lei, você precisava até justificar. Isso não estava muito explícito, né? Hoje não. Qualquer cidadão que queira uma informação pode solicitar ao órgão público. Ele não precisa justificar o porquê que ele está pedindo aquilo, né? Isso é transparência. Ou seja,
Na medida que a empresa, ou a organização, a corporação, né, ela tem transparência, ou seja, ela fornece, disponibiliza às partes interessadas essas informações, você consegue saber muito mais o que está acontecendo lá dentro, por causa dessa transparência, ok? E essas informações não devem se restringir somente ao desempenho econômico, mas fatores, inclusive os intangíveis, né, que norteiam a ação gerencial, olha, norteiam ações gerenciais e que conduzem à preservação e otimização do valor da organização. Então, essa transparência tem não só essa questão das informações, mas preocupado com a perenidade das empresas. Lógico, porque ninguém quer um mercado onde as empresas abrem e fecham a todo instante, né? Ela tem que ser perenes, o máximo tempo possível, tá certo? E aí a gente pergunta assim, aonde estão essas informações? Aonde estão registradas essas ações que as pessoas ou as empresas fazem dentro das corporações? Né? Em documentos. Né? Isso não está escrito em algum lugar na parede, não. Isso está em documentos, tem que estar documentado. E aí a gente vai ver um pouco mais para frente aí já é uma especialidade aí da área dos arquivistas, né, e dos bibliotecários, a questão do que é essa questão da documentação aí, como é que é esse documento arquivístico, o que que é isso daí, né? Eu até fui buscar lá no EARC e um pouco no Wikipedia, era para entender um pouco mais sobre isso aí. E aí, logicamente, eu deixo aí na mão dos especialistas essa questão de como é que começa a encaixar essa questão, então, da gestão arquivística dentro da governança corporativa e, por tabela, aí dentro da governança, desculpa, dentro da questão ambiental e social. Tá? Então, transparência é o primeiro pilar da governança corporativa. O segundo chama-se equidade, que é o tratamento justo e isonômico de todos os sócios e demais partes interessadas, né? Levando em consideração seus direitos, deveres, necessidades, interesses e expectativas. Okay? Ou seja, de novo, aparece a questão aí de tratamento isonômico, né? Ou seja, é uma questão, inclusive, social. Eu não tenho nenhuma discriminação de gênero ou de raça, tá certo? Para a questão de salário, para a questão de discriminar, promover ou fazer um benefício para um ou para outro. Eu estou tratando isso de forma igualitária, com equidade. E aonde você prova essa equidade aí? Exatamente nos documentos. Que documentos? Você tem toda a parte lá dos prontuários de RH, dos dossiês, não é isso? Você tem toda a documentação do quanto você paga para cada um. Né? Ou seja, você tem documentado se você de fato pratica essa equidade, essa não discriminação. Ou seja, é uma ação social também, não é isso? Você está contribuindo para que não haja nenhum tipo de discriminação, ou seja, um tratamento igualitário para todos. Inclusive, essa equidade aí não se caracteriza somente para o público interno, mas até como ele trata por igual seus clientes e seus fornecedores. Você não privilegia ninguém por algum critério que não sejam os critérios, vamos dizer assim, da boa governança, tá certo? O terceiro pilar chama-se prestação de contas, que em inglês chama-se accountability, né? Que é que os agentes de governança, ou seja, os gestores, devem prestar contas de sua atuação, de modo claro, conciso, compreensível e tempestivo, assumindo integralmente as consequências de seus atos e omissões. Ok? Então, se lá você diz que está praticando o tal do ESG ou ASG, ou seja, você está preocupado com o social, ambiental e o de governança, aonde isso está comprovado, né? Ok? Então, você tem que prestar contas disso. E como é que você presta conta disso? Mostrando evidências do que fez isso. E onde estão essas evidências? No documento, ok? Se eu não tenho isso documentado, se eu não sei onde está esse documento, se eu não tenho transparência nesses documentos, como é que eu faço uma auditoria em cima disso? Não tem como, né? E o quarto pilar, e último, é o de responsabilidade corporativa, né? Ou seja, o que que diz lá? Os agentes de governança devem zelar pela viabilidade econômico-financeira, perfeito, certo? Reduzir as externalidades negativas dos seus negócios. O que é uma externalidade negativa que a gente pode entender aqui? Poluição, por exemplo. Né? Uma empresa que polui o ar, que polui rios, que polui, enfim, né? Ou seja, é uma externalidade, é uma consequência negativa fruto dos seus negócios, né? Isso das suas operações. E aumentar as positivas, ou seja, ações sociais, por exemplo, né?
redução da questão do carbono, enfim, né? Essa questão, principalmente agora no sul, né, que nós temos aí com problema de energia elétrica, essa crise hídrica, né? Então, essa substituição, talvez, de energias, uma matriz energética mais bem adequada para o momento e assim por diante, né? Tá? Isso levando em consideração no seu modelo de negócios, né? Os diversos capitais, financeiro, capital financeiro, de manufatura, intelectual, humano, social e ambiental, né? No curto, médio e longo prazo. Ok? Então, só o fato da gestão arquivística apoiar a governança corporativa, a ela poder ter essa transparência e já questão da equidade, já está claro aí que a gestão arquivística pode apoiar, né, até a você fazer uma diferenciação ou saber exatamente se aquela empresa faz governança corporativa, se ela está atendendo esses quatro pilares aí, tá certo? Então, e aí nós já temos o G, ou seja, a gestão corporativa, desculpa, a gestão arquivística, apoiando o ESG, o ASG e o G de governança corporativa, né? Como é que você faz auditoria numa empresa? Você audita os papéis dessa empresa, os documentos. Por que você audita os documentos? Porque nos documentos que estão as evidências de que os gestores, ou as pessoas, ou a empresa em si, praticou os atos corretos, dentro do que manda lá os procedimentos internos, as melhores práticas, se está em compliance, se está em conformidade com normas e leis, né, que a empresa está dentro ela está sempre subordinada a um conjunto de leis, ela está subordinada a uma agência regulatória, né? É, e não sei se vocês estão acompanhando, mas a grande maioria das pessoas devem estar acompanhando a questão da CPI da Covid. A todo momento se fala o que ali? Documentos que provam isso, documentos que provam aquilo, né? Uma documentação técnica, uma avaliação técnica de especialistas, né? É a ciência falando através de documentos, não se fala através de palavras soltas ao ar, né? A ciência sempre tem essa questão de ser uma ciência, vamos dizer assim, de alocar todo esse conhecimento, todas essas pesquisas em documentação. Documentação que tem assinatura, tem ali responsáveis por levantamento daquela informação, né? Então tem todo um ciclo de vida documental que eu vou chamar ali, que tem que estar carregado dessa questão da confiança, da integridade, e já falando em integridade e confiança, o que se apareceu nessa CPI da Covid? Documento fraudado, dados adulterados, né? Como é que isso acontece numa organização, né? Então, precisa entender muito bem ali o que aconteceu na gestão arquivística ali. Será que houve alguma falha, alguma tentativa de é, adulterar um documento de forma proposital? Se houve, a governança vai registrar isso para justamente gerar evidências de que houve alguma falha. Então, no nosso dia a dia aí, estamos cheios de exemplos, não só da CPI da Covid, mas vários outros casos aí que a gente tem no dia a dia, onde a palavra-chave que aparece sempre suportando aquilo chama-se documento. Documento como prova, né, para se comprovar, para se provar ali uma ação devida ou uma ação indevida em relação à governança corporativa, né? Ok? Então, o que nos resta agora para a gente poder já começar a finalizar o nosso papo aqui, né? Como é que... Ah, só mais uma coisa que eu acabei lembrando aqui. Todo mundo já ouviu falar do blockchain, né? Até o blockchain pode ser usado para apoiar essa questão do ESG aí. Como? Porque ele registra ali fatos, registra ali algumas informações que depois não podem ser alteradas, né? Por exemplo, já se fala que o blockchain pode estar sendo usado justamente para monitorar a cadeia de suprimentos ali de orgânicos. É aquilo que eu comentei no início, né? Da onde veio esse tomate? Então, fica registrado no blockchain por onde toda essa cadeia aí de como é que nasceu o tomate até eu chegar saindo do produtor, chegando ali no mercado, na área de consumo, né? Então já pode-se usar aí o blockchain, né, o conceito do blockchain, a tecnologia do blockchain, ou a rede blockchain, para registrar também essas ações aí, tá? Então, cada transação é registrada, né, em um livro contábil, tá? Esse é o termo que se usa lá,
fixo e permanente chamado blockchain. Então, essa é a essência do blockchain. Ele registra a transação dentro do blockchain. Por isso que o Bitcoin, que são as criptomoedas, qualquer transação, ela é registrada dentro do blockchain. E como ele tem uma era de confiança em cima disso, ele consegue aí gerenciar de forma independente toda essa troca, né, de bitcoins aí entre carteiras de um para outro, tá? E todas as transações em Bitcoin são abertas e acessíveis para qualquer indivíduo, ou seja, ele está aberto ali. Então, só logicamente que você não tem aí autorização ou poder de alterar alguma coisa indevidamente, tá? Ok? Bom, falamos então do ASG, do ESG, da importância do socioambiental, a importância da questão corporativa, né, gestão, governança corporativa. E aí eu fui buscar no EARC Brasil algumas definições que eu vou usar aqui, né? E aí eu assim, como eu coloquei no começo, não sou um especialista, na minha formação não é de arquivista nem bibliotecário, então, caso cometa alguma gafe aqui, por favor, aí, eu já peço desculpa antecipada. Por isso que eu fui buscar alguma Faz referência parte. aí no EARC Brasil, tá? E aí, o que é o EARC Brasil? A primeira coisa que eu vi lá, né, é uma especificação de requisitos a serem cumpridos pela organização produtora e recebedora, tá? Ou seja, que produz documentos, que recebe documentos, também é uma informação importante aí, porque ela recebe documentos de fora, mas também produz documentos, né? Pelo sistema de gestão arquivística e pelos próprios documentos. Então, e a fim de garantir a confiabilidade, a autenticidade, assim como a sua acessibilidade. Tá? Então, tem que ser um documento confiável, autêntico e acessível. Né? E, além disso, o EARC Brasil pode ser utilizado para orientar a identificação de documentos arquivísticos digitais. Né? Ou seja, não é documento em papel nem documento digital, é tudo. É isso. Ele não faz distinção aí, né? Então pode ser usado para orientar a identificação de documentos arquivísticos digitais ou não digitais, né? Mas eu sublinhei aqui essa questão, garantir a confiabilidade e a autenticidade, assim como a sua acessibilidade. Ou seja, ela garante que aquele documento é confiável, é autêntico e está disponível. Atende o que isso aqui? A questão da transparência, né? Então, e, logicamente, eu não vou dar acesso de qualquer documento a qualquer um. Nenhuma empresa tem essa questão. Não, não se pode fazer isso. Aí entra de novo a questão da gestão arquivística, né? O perfil, ou seja, baseado nos metadados dos documentos, né? O que é o documento e seus metadados, e quem é que está sendo, para quem você pode disponibilizar de forma aberta ou de forma restrita. Né? Então, logicamente, isso tudo está dentro da gestão arquivística, né? Porque pelo conteúdo dele você pode, inclusive, vários documentos aí são classificados como sigilosos, confidenciais, só podem ser disponibilizados daqui a X anos e assim por diante. Né? Então, lógico, nenhuma empresa hoje vai a Coca-Cola jamais vai divulgar aí abertamente a fórmula da Coca-Cola. Isso é um segredo que é base de conhecimento deles. Não vão fazer isso aí, né? Então, tem informações que não são possíveis aí de serem divulgadas. Mas, enfim, isso está tudo dentro aí. Essa acessibilidade, esse acesso aí, né? Só é permitido a quem de direito, né? Tá? E aí vamos mais um pouco lá, tá? É, e os documentos produzidos e recebidos no decorrer das atividades, então, documentos produzidos e recebidos no decorrer das atividades de um órgão ou entidade, independente do suporte que se apresenta. Então, de novo, essa questão de ser digital ou não digital. Né? E constituem-se em documentos arquivísticos que conferem aos órgãos e entidades a capacidade de, ok? Conduzir as atividades de forma transparente, possibilitando a governança e o controle social das informações. Então, de novo, de forma transparente, possibilitando a governança e o controle social das informações, certo? Apoiar e documentar a elaboração de políticas e o processo de tomada de decisão. Políticas voltadas ao meio ambiente, por exemplo, políticas voltadas à questão social, tá? Então, está lá gravado ali. E todo o processo de decisão, o que foi decidido, ok? Possibilitar a continuidade das atividades, ou seja, é lógico, para que a empresa continue existindo, continue fazendo o que está fazendo. Fornecer evidência em caso de litígio, ou seja, evidência é prova, né? Uma prova de que eu fiz isso em caso de alguém contestar, por exemplo, que essa empresa não tem ações ambientais e sociais. Né? Proteger os interesses do órgão ou entidade, os direitos dos funcionários
e os usuários dos clientes. Certo? Então, olha só, direito dos funcionários e dos usuários ou clientes. Essa questão da equidade. Isso? Ou seja, como é que está sendo tratado aí, né, os direitos dos funcionários, o direito dos usuários e o direito dos clientes, né? Assegurar e documentar as atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Certo? Para o quê? Para você ter cada vez mais, por exemplo, uma ação ambiental, ou seja, eu estou investindo em pesquisa, desenvolvimento e inovação, por exemplo, para uma matriz energética. Né? Eu estou mudando aqui de energia diesel, por exemplo, aqui para energia solar, por exemplo. Tá? Em vez de usar uma, uma unidade motor gerador aqui com óleo diesel, eu estou investindo aqui em captação de energia elétrica via captação de energia solar, né? Ou seja, estou aplicando, ou seja, estou fazendo uma ação voltada para o meio ambiente, mas eu preciso fazer isso. E como é que eu provo que eu estou fazendo isso? Através disso aqui. Ou seja, está documentado lá, estou investindo em pesquisa, estou adquirindo equipamentos, ou seja, estou fazendo uma ação ambiental aqui, né? Tá? E por fim, aí manter a memória corporativa e coletiva aí, né, que faz parte aí, das empresas aí, tá? Então veja, várias questões, somente nessas poucas definições aí que estão lá em ARC, já nos remetem a essa questão de tudo a ver com o ESG, tem tudo a ver com a gestão arquivística, né? Ou seja, está tudo ali, tá? E eu fui buscar um pouquinho mais ali, só para complementar aqui, lá no Wikipedia também para ter uma outra ideia lá, tá? Lá diz assim, que um documento é qualquer registro de informações independente do seu formato ou suporte. Okay? Ou seja, registro de informação. Que informação é essa? Né? Qual é a relevância dessa informação? Tá? Independente do formato ou suporte. Okay? Então está lá registrado. O documento registra esses atos aí, né? Ok? Instituída pela ciência arquivística, a definição supra possui caráter generalista, ou seja, para várias áreas, o que significa que certas ciências, ou alguns de seus ramos especializados, podem adotar definições mais específicas. Tá? Ele dá como exemplo o caso do direito, em que um documento é definido como qualquer que possua relevância jurídica e que possa servir como prova. Tá? Então, existe aí essa questão de essa relevância jurídica que eu preciso provar que estou fazendo uma ação social, uma ação ambiental, uma ação que vai de encontro à governança corporativa. Tá? Então, está muito embutido, tá muito ligado aí da mesma forma que as definições do EARC aí. Tá? E também, quando se fala nessa questão da produção, né, essa questão de você ser uma organização que é produtora de documentos, então você tem toda desde o início da elaboração do documento, que pode ser originado de um contrato, pode ser um relatório, né, pode ser um processo, pode ser um projeto, um planejamento, um contrato, um dossiê, né? Eu preciso garantir, né, que todo esse ciclo aí, desde o início até o final, eu tenho lá segurança, auditabilidade, rastreabilidade, conformidade, preservação, integridade, né? E eu tenho repetindo aquelas palavras, né? Confiabilidade, autenticidade, acessibilidade e preocupado com a questão da preservação, né? E aí na preservação eu ouço muito falar do RDC-ARC, né? Que é o repositório digital confiável, né? Então, ele precisa estar lá preservado, mas confiável durante o tempo que ele fique preservado ali. É isso, garantir essa questão aí. Ok? De novo, só para lembrar que a minha formação não é de arquivista, né? Não sou bibliotecário. Então, logicamente, posso estar fazendo alguns erros de interpretação, mas eu creio que, no geral, eu acho que, para mim, pelo menos, fica muito claro que a gestão arquivística ela serve realmente como apoio, né? Ela embasa toda essa questão da gestão corporativa, né, por tudo que a gente falou aí, e também contribui muito para essa questão da gestão da questão social e ambiental, tá? E aí, já falando um pouco mais da própria transformação que a gente comentou, o próprio papel, que a gente brinca que seria o novo papel do papel, né? É essa questão da eliminação, essa questão aí do descarte via tabela de temporalidade ou qualquer outro critério que se use aí para se fazer esse descarte aí. Mas sempre tem que haver um estudo, né,
geralmente se faz através de um CEPAD, é isso, uma Comissão Permanente de Avaliação Documental, né, que está embasado ali na legislação, das normas, das melhores práticas, até das normas internas das empresas. Esse descarte desse documento, quando ele é feito, né, com todo esse envolto aí desse estudo, dessa comissão, enfim, né, dessa equipe multidisciplinar que vai ser formada para se fazer essa avaliação, é assim, aqueles documentos que já eram passíveis de serem descartados, ok? Então é um novo papel do papel que a gente chama, né? Ele cumpriu o seu papel. Agora ele vai ter um novo papel que é o quê? Quando eu faço o descarte, eu faço aquela questão das aparas, né? Inclusive, acho que vamos ter uma palestra sobre isso, uma live sobre essa questão das aparas aí, né? A fragmentação, tá certo? Essa fragmentação, em tempos de hoje, que a matéria-prima está escassa, ela tem um valor, né? Ou seja, paga-se centavos por quilo de aparas, né? Então, eu estou transformando aqueles papéis em aparas, e essas aparas podem gerar uma receita que pode ter o quê? Uma ação social em cima disso, né? Então, a gente já tem acompanhado algumas empresas que estão fazendo o descarte de forma segura, de forma controlada, né? E transformando esse descarte, né, o papel assumindo um novo papel, que é transformar isso em uma receita que pode ser direcionada para uma ação social. E a própria Aparas serve para uma contribuição ambiental, que é o quê? Você trabalha lá com a reciclagem. Então, o novo papel do papel que está lá, que pode ser descartado, ele pode transformar em receita, gerando uma ação social, e ele pode ser encaminhado para reciclagem, gerando o quê? O menos consumo de árvores e possibilitando aí essa questão ambiental. E a digitalização, não só a digitalização do documento, que agora a gente tem um decreto que viabiliza, né, possibilita essa digitalização e eliminação do papel, caso seja realmente, de fato, possível se fazer isso, né, analisando todos os aspectos da norma, da lei aí, do decreto, é uma ação que também vai visar o quê? Eu estou transformando o papel numa imagem e esse papel pode ser descartado, também gerando aí receitas para fins sociais e também essa questão da reciclagem, ok? E aí, de novo, entra o papel da gestão arquivística, porque como a gente falou aqui, tá? Tanto no digital quanto no papel, valem as mesmas coisas. Não é porque eu estou mudando para digital, um papel para digital, que eu vou mudar a forma como eu vou gerenciar esse papel, como ele vai ser feita a gestão dele, né? Então, é a mesma coisa. Eu preciso, inclusive, deixar muito bem organizado isso para que aquela história que a gente sempre ouve aí na digitalização. Se eu não organizo antes de digitalizar, eu só mudo a desorganização de lugar, né? Ou seja, de um problema no papel, eu vou transformar um problema no digital, porque eu não estou fazendo uma ação de organização aí, tá? Então, aí é uma outra contribuição. E o fato do documento já nascer digital e não ser impresso em nenhum momento, eu deixo de imprimir, ou seja, eu deixo de consumir papel e, ao mesmo tempo, eu estou fazendo uma ação social, né? E como é que eu deixo de imprimir? Quando tem todo um processo digital. E aí que entra a questão de certificação digital, entra uma série de novas não, né? São tecnologias antigas, mas que começam a fazer parte do dia a dia. Essa não necessidade mais de você ter que imprimir um documento e mantê-lo na forma digital, ok? De novo, a gestão arquivística vem aí para contribuir com essa questão. E aí, o que mais eu posso ter aí? Se eu não tenho mais papel, ou tenho menos papel, talvez eu não precise me deslocar até o meu ambiente de trabalho, aí possibilita o quê? Fazer o trabalho remoto. Então, o que a gente fala aí? Que a pandemia contribuiu, se teve algum efeito positivo, né, ou poucos efeitos positivos, logicamente não, nem de longe compensa qualquer outros efeitos negativos, mas enfim, que a questão do digital ou da digitalização contribuiu para que as pessoas continuassem trabalhando em casa, ou seja, sem fazer o deslocamento até o ambiente de trabalho, né, de forma remota, ok? Mas o que adianta eu digitalizar se eu não consigo localizar, se eu não tenho acesso, né? Se está tudo desorganizado lá e eu demoro mais tempo para buscar um documento mesmo no digital, né? E aí eu perco muito tempo e não tenho a produtividade necessária. Então, o fato de eu poder trabalhar remoto
porque a minha gestão arquivística agora é no meio digital e me possibilita essa questão aí, tá? Já o que que me acontece aí? Eu evito sair de casa. Se eu evito sair de casa, eu evito de consumir um transporte público. Eu evito de consumir andar de carro. E aí eu tenho o quê? Menos gasolina, menos poluição, contribuindo para o meio ambiente também. Então você veja que várias questões aí estão envolvidas aí, né? Questões indiretas, inclusive, né? Ou seja, essa economia aí do não deslocamento, né? Alguns projetos de governo que eu me lembro, talvez hoje já não seja tanto, mas só o que se gastava de transporte de processos de um local para outro, né? Só esse dinheiro que se gastava aí já pagava todo o projeto de digitalização, né? E aí você tem acoplado a isso a possibilidade de descarte desse documento em papel. Você tem acoplado aí essa questão da não movimentação, ou seja, menos consumo aí de transporte por veículo terrestre, que seja aí, consumindo menos combustível, enfim, né, poluindo menos o meio ambiente. Então, resumindo aí, essa questão então da gestão arquivística, e aí eu peço ajuda aí a todos os arquivistas, né? Primeiro, para ver se é uma visão que faz sentido, né? Ou seja, uma boa gestão arquivística contribui para a gestão corporativa, para a governança corporativa, que por tabela contribui para a questão social e ambiental, né? E por si só, ela já contribui também para a questão social e ambiental. Então a gente precisaria só ter mais elementos para que essa visão seja de fato uma visão real e chamar atenção para o mercado, para que as empresas e organizações deem mais atenção para a gestão arquivística, porque ela contribui para o ESG e para o ASG. Então, se a empresa está preocupada com a pauta do social ambiental de governança, primeiro também ela tem que dar importância para essa questão da gestão documental, porque ela vai apoiar as empresas nesse quesito aí, né? Então, e aí praticamente eu começo, eu já encerro aqui a minha live, né? Não sei se aí, o Marlison, se a gente pode, se tem alguma questão que pode ser trocada aqui, ou alguma pergunta, alguma questão colocada. Quer falar alguma coisa, Nélio? Quer perguntar alguma coisa, Nélio? Tá me escutando, Tamani? Tô Estou te escutando. escutando, estou te escutando. Pode perguntar, Márcio. Pode perguntar. É, tudo que você falou aí, Tamani, faz sentido e assim, nós que somos profissionais arquivistas, todo esse contexto que você falou em relação à empresa, em relação à gestão documental, principalmente dentro desse contexto, a governança é uma coisa mais, entre aspas, digamos, mais recente, né? Aí incorporou aí a questão social, né? A questão também da preservação, que tem tudo a ver com a questão arquivística. O, o, Pelo menos para mim, quando eu entro em contato com alguma empresa para se falar na questão da gestão documental, de arquivo, e hoje muitas delas têm o arquivo físico, mas praticamente ele está parado. Funciona, entre aspas. Ele mais recebe, ele anda mais recebendo do que emitindo, porque hoje a gestão eletrônica praticamente tomou conta. Uhum. Né? Você sabe disso, mais do que eu. Então, assim, nesse sentido, Tamani, eu vejo essa grande dificuldade ainda dos gestores enxergarem esse contexto da importância da gestão documental junto com a ESGO, a ASG, né, a SG, nesse sentido. E aqui no Tá. Brasil a gente tem essa cultura. Eu não sei como funciona no mundo nessa questão. Eu sei que funciona um pouco melhor, por questão cultural também. Mas você que tem mais experiência na área empresarial, com as empresas, já vem todos esses anos aí lidando com as empresas nesse sentido,
É, você conseguir enxergar algum tipo de mudança nesse sentido em relação, porque assim, por mais que a gente tente convencer, eu não vou falar o nome aqui, mas o nome não, os nomes, né? Eu conversei com alguns e muitos deles não vê essa necessidade de se ter e aí eu estou falando do setor privado, né? Eu estou falando do setor privado, porque o setor público já está resolvido. Com algumas exceções também, lógico, né? Em termos de se fazer a gestão documental, de se trabalhar isso, mas em grande parte o setor público já vem trabalhando nesse sentido. E por lei é obrigado. E tem que cumprir nesse sentido. E tem arquivistas, né? Não em todos, mas na maioria, acredito eu, em grande parte, maioria não, mas na grande parte do setor público, prefeitura, Estado, federal também, do mesmo jeito, tem lá arquivista. Agora, no setor privado, a coisa é esporádica, é pontual, não é? Então, existe essa dificuldade por parte do profissional ainda ele se firmar no setor privado, justamente por essa mentalidade do gestor, do empresário, né, da empresa, enxergar como uma coisa importante para a empresa, nesse sentido, entendeu? Então, assim, é mais fácil ela colocar um funcionário já que ela tenha lá, ou até o pessoal do RH mesmo, que isso aí é do meu conhecimento, eu sei que funciona desse jeito em grande parte delas. Então, assim, eles não acham necessidade de contratar um profissional nesse sentido, arquivista, entendeu? E esse é meu grande, esse é o grande trabalho que eu faço de pesquisa, de ligar para as empresas, conversar com empresários, nesse sentido, de mostrar a importância, não é? Mas muitos deles ainda não enxergam dessa forma, essa importância, né, do contexto profissional e a importância do profissional dentro da empresa para se fazer esse trabalho, né? E aí a gente já vem lá de trás nessa questão que você falou da lei, né, da lei de acesso à informação, da própria gestão de documento, do arquivo em si. Agora a gente também já tem a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Então, nesse sentido, Tamara, na sua visão, dentro desse contexto aí, ainda se tem um caminho longo para se percorrer para tentar convencer o danado do setor privado da importância do profissional, né? E eu não vou mentir a você não, viu? Vou falar aqui que eu não sei, eu acho que muita gente sabe disso, que é mais fácil uma empresa contratar, por incrível que pareça, um bibliotecário do que um arquivista. Não me pergunte por quê. É verdade. Não me pergunte por quê, porque eu sei, né? Mas eu deixo essa pergunta aí no ar para quem quiser procurar saber. Eu digo isso de conhecimento de causa. E você sabe disso, né? Então vamos por partes aí. Como é que a empresa dá valor então ao profissional arquivista ou bibliotecário, correto? Essa questão. Como é que as empresas, como é que ações podem ser feitas, ou como é que a gente abre os olhos para isso daí? Então, essa questão de correlacionar o ESG ao arquivista ou ao profissional da informação é uma das formas. Então, tá claro que essa pauta ESG aí tá todo mundo querendo, mas como é que se faz isso, né? Garantindo a boa gestão documental, porque a boa gestão documental é base para isso. Tá. E como é que você chega nisso? Como é que você prova isso para o gestor ali, né? Uma coisa, uma vez que a gente comentou num projeto, foi a questão da auditabilidade dos documentos, né? De fazer uma auditoria, né? E também a gente conversou uma vez, um pessoal que fazia parte do corpo diretor de uma empresa, essa questão de como é que uma empresa que cuida bem do seu acervo documental, como é que ela é vista no mercado, tá? Então, tem isso, porque quando você faz uma avaliação de uma empresa, o assessment de uma empresa, você não está preocupado só lá em quantos ele está vendendo, o que ele produz, como é que é o mercado.
mas principalmente se ele está atuando em conformidade com as leis do mercado. Tá? Tem algum áudio aí? Tem uma aí, ok. Então veja, como é que ele consegue, vamos dizer assim, implementar, está em conformidade essa questão de todo processo trabalhista, por exemplo, algum contencioso tributário. Como é que ele consegue entender e consegue avaliar isso? Na boa gestão documental. Porque é lá que estão, como eu falei, estão as evidências que você está fazendo tudo de acordo, em conformidade com a agência reguladora, com as leis, com a legislação vigente, com os procedimentos internos e assim por diante, né? Documento prova muita coisa, não é isso? É evidência, é base de conhecimento, né? Só que a empresa hoje está muito preocupada com dados. Você falou assim, né, que um bibliotecário pode até ganhar mais que um arquivista. Aí eu pergunto, um cientista de dados ganha mais do que os dois, provavelmente, né? O data analyst hoje, com certeza, ganha mais. Mas, veja, dados, aí é uma visão talvez muito simplista, posso até concordar com isso, mas a gente precisa entender um pouco mais como é que o dado se transforma em informação, né? Tem uma pesquisa por trás. Eu preciso saber qual é a coleta, como é que esse dado foi coletado. Eu preciso saber quem é que analisou esse dado. E esse relatório, quem produziu, quem é que foi que produziu esse relatório aí. Ou seja, dados só tem só tem validade, ele só tem credibilidade, ele só tem confiança quando você tem ele documentado. Então, por exemplo, volta essa questão da Covid aí, tá? Todas essas pesquisas aí, quem que está fazendo essas pesquisas aí? Quem que está assinando o relatório lá nas revistas especializadas? Alguém tem que assinar embaixo, falar, olha, eu concordo, é isso aqui a conclusão final, com base nesses dados que foram coletados de forma idônea, de forma correta, de forma precisa, né? A coleta dessas informações dos pacientes que tiveram Covid ou não, são devidamente documentados, tem todo um suporte que prova, né, que essa pesquisa deu esse resultado por causa desta metodologia que está documentada, né? E onde é que estão esses documentos? Estão acessíveis? Se são sigilosos, eles estão sigilosos, estão abertos para que a gente possa ter essa confiança que aquele relatório, aquela lauda, aquela informação científica lá tem validade mesmo, né? Eu preciso entender quem é que assinou aquele laudo, quem não assinou, tá certo? Então, tem muitas questões aí que nos levam mais ao documento do que ao dado em si. Não que o dado não seja importante, não é isso que eu estou dizendo aqui, tá? Com certeza, o analista de dados tem sua importância, com certeza. Agora, quem cuida do resultado dessa análise do dado, do documento que tem tudo isso aí, quem cuida disso aí, também tem que ter a sua importância, né? Até para essa questão da organização, do acesso, da auditabilidade, da credibilidade, tudo aquilo lá que está escrito no EARC ali, entendeu? Agora, é lógico que para o empresário ou para o gestor, talvez não esteja muito claro isso daí, né? Mas basta você ver essa questão das auditorias, como é que as empresas estão, se elas estão cumprindo com certas coisas, e aí entra essa questão do selo ESG, o ESG, né? Essa questão do greenwashing aí, né? Pô, tá bom, você está colocando um selo bonitinho lá que você é ESG para vender mais, mas você não faz ação nenhuma para fazer isso. Então prova. Como é que você prova isso? Através de documentos. Documentos tem que estar registrado. Tem que ter uma cadeia de custódia. Aí eu estou colocando alguns termos aqui que precisam ser validados, mas eu entendo assim que eu tenho que ter a confiança, a credibilidade que esse documento é válido, né? Que ele representa realmente, de fato, aquilo que a empresa está fazendo, que é uma evidência que tem seu valor, né? Que, ou seja, que prova que realmente ele, de fato, ele tem uma ação voltada para o social ambiental, que tem a questão da equidade, tem a questão da transparência, tem a questão da prestação de contas e da responsabilidade social de cada um, ok? Agora, isso é fácil de provar? É fácil de reverter essa informação, essa noção para o mercado? Não. Por isso que tem que ser uma ação conjunta, né? Os profissionais, principalmente os profissionais da área de informação, têm que trabalhar nesse sentido, entendeu? Buscar mais, como eu coloquei aqui, eu só fui buscar algumas informações, mas será que daria para embasar mais isso daí que eu falei agora? Tem como engrossar mais esse caldo, ou seja, ter mais subsídios para provar ao mercado
a importância da gestão arquivística, da gestão documental, né? Então, nós temos que entender que profissionais que dependem disso daí precisam, a cada dia aí, buscar argumentos que justificam, que contribuem por isso que eu falei agora, né? Talvez ainda não esteja alinhado todos os pontos necessários para convencer uma alta direção, a diretoria de uma empresa a investir mais nessa questão, tá? Mas uma questão hoje que eu vejo, como você perguntou, da área privada, é essa preocupação entre o que você tem de legado, de passado, que está em papel, e como é que você está fazendo essa transformação digital. E por que a transformação digital, o ícone, o que é mais icônico da transformação digital, é justamente a transformação do papel para o digital. Quer seja via digitalização, quer seja por manutenção do documento nato digital, né, que ele não, em nenhum momento, ele deixa de ser digital, passa a ser papel, para depois ele ser digitalizado e voltar a ser digital, né? E todo o ciclo de vida dele seja no meio digital, tá? Como é que você faz essa transformação aí? E aí eu vou falar algumas coisas aqui que eu também, de novo, tá? Por não ser profissional da área aí, mas a questão da tipologia, né? Dos tipos documentais, né? Da classificação dos documentos. É diferente quando você fala em papel e fala digital? Não. Até onde eu posso entender, não, né? Ou seja, se eu, se eu tenho a necessidade de organizar o que era em papel, eu continuo com a mesma necessidade, talvez até mais, de entender até mais, de fazer isso até de forma mais assertiva, a organização, né, no meio digital, né? Porque isso que você falou é certo, tá? As empresas cada vez mais, eu como eu falei no começo, tem plataformas, tem processos digitais, para que em nenhum momento você tenha que recorrer ao uso de papéis. Então, a empresa recebe cada vez menos papel e também emite cada vez menos papel. Porque o tal do chamado do ecossistema está cada vez mais digital, né? Não é uma empresa, duas empresas, um setor que está se digitalizando, né? Ou seja, tendo seus processos digitais. Não. É governo, área de serviço, a indústria, o comércio, todos esses setores aí, como um todo, estão se digitalizando, né? Estão se tornando digitais. Então você vê, por exemplo, isso é comum já há muito tempo, né? Você não recebe conta mais em papel, você pode ter a opção de receber por e-mail, né? Por quê? Porque o ecossistema já está digital, né? O próprio governo já é um governo digital, quer seja municipal, estadual ou federal. Cada vez mais você resolve os problemas em sites e menos presencial, né? Porque cada vez menos você precisa de usar uma documentação em papel, né? Você usa a documentação que já está na forma eletrônica. Um comprovante de endereço, você manda um comprovante que você recebeu da sua operadora de telefonia ou né, do fornecedor de energia, você recebe digital e manda digital. Você precisa mandar lá para o banco para comprovar endereço, né? Então, mas isso não tira a importância da organização, né, da gestão documental. Talvez até mais, porque você começa a lidar mais no meio digital e menos no meio papel, né? E aí como é que fica a questão da preservação, né? Essa questão do repositório digital confiável. E várias questões aí que às vezes a gente não ouve, por isso que assim, eu estou falando aqui como um leigo, ou como alguém que já falou muito com profissionais nessa área, né? Mas talvez tenha muito mais questões envolvidas aí que eu desconheço. Então precisa, o que que eu vejo aí? É uma jornada que não é fácil, né? Mas se em nenhum momento a gente começa a fazer uma ação conjunta aí de várias áreas aí, buscando cada vez mais justificar essa questão do valor da gestão documental, entendeu? A gente não vai conseguir chegar nunca lá, entendeu? Quando eu tive a ideia de fazer essa live, eu conversei com o Nélio, então, e quando eu resolvi ligar para você, e a gente conversando, e você falou nessa questão do, do, é, do ESG, né? Ou do ASG, a questão da governança, do social e da natureza. Então, eu já tinha conversado com o Eduardo, que trabalha com fragmentação, com máquina de fragmentação, isso lá atrás, há uns 2 anos atrás, né? E agora, recentemente, antes de ligar para você, eu entrei em contato com ele e para convidar ele para participar
dessa live. E convidar também do Arquivo Vivo, que agora me falhou a memória agora, é muita informação na minha cabeça. E aí quando você me falou dessa questão do ESG, eu digo, pronto, agora encaixou. Então, dentro desse contexto da gestão documental, a gente vai falar, entre aspas, da governança, né, da gestão eletrônica, que é o arquivo vivo, e da questão da fragmentação, né? Sim, sim. Especificamente, ele vai falar da fragmentação dos carregadores de informação, né? Que é mais conhecido mundialmente, né? Que pendrive, computador e tudo mais. Inclusive o documento em papel, nesse sentido, né? Porque eles trabalham com todo tipo de fragmentadora. Então, assim, dentro desse contexto, aonde se encaixa o profissional arquivista, aí vem a questão de convencer o gestor do setor privado dentro desse contexto, da importância do arquivista, porque ele sabe trabalhar todas essas áreas, né? Uma mais e outras menos, não é? Ainda se carece muito o profissional arquivista na questão digital, eletrônica, não é? No papel, na teoria, ele é mais fácil na teoria, né? E na prática. Mas a questão do digital, da gestão eletrônica, aí é um pouco mais complicado, porque nem todo profissional arquivista ele domina a área digital, eletrônica, né? Mas isso não impede do profissional ele procurar, e isso é importante para o profissional, ele procurar se especializar, né? Se aprofundar um pouco dentro desse contexto do conhecimento e até a própria digitalização, que nem todo profissional arquivista, acredito eu, ele domina totalmente essa questão da digitalização, que na teoria parece fácil digitalizar um documento, mas não é bem assim. Passa por todo um contexto para poder você, antes de digitalizar um documento, saber se realmente pode digitar aquele documento. Isso, Então, perfeito. dentro desse contexto, Tamani, eu fico feliz demais assim, porque, né, eu acertei em chamar você para falar nisso, e ainda bem que quando você tocou no assunto do ESG, eu já tinha lido alguma coisa sobre o ESG, nesse sentido. Eu sempre procuro estar atualizado nesse sentido, e achei interessante essa questão do ESG. E quando você falou a questão do ESG, aí bateu de pronto, é isso aqui. Entendeu? E sua ideia foi genial, eu achei extraordinária dentro desse sentido, em relação ao setor privado, e é um setor que eu venho desde a universidade tocando na tecla, né, e procurando fazer um trabalho de formiguinha, como diz a história, né, dentro desse contexto, nesse sentido. E gostaria que você falasse um pouco dessa questão hoje, atual, Tamani, já que você vive ativamente dentro desse contexto das empresas privadas, do empresariado, conversa com muitos deles nesse sentido, um pouco dessa visão deles nesse sentido, principalmente o sul do país, né? Porque aqui no Nordeste ainda existe um pouco de recuo, de receio. Eu acho até de desinformação nesse sentido. Tá. Então, como anda aí um pouco essa questão no sul do país, do setor privado? Porque eu sei que existe um trabalho massivo, intensivo, das empresas que trabalham com gestão documental, tanto do físico como o digital, o eletrônico. O que está acontecendo aqui? Ô, Não só ô, aqui, tá? ô, Oi, oi. ô Marlos, só interrompendo um pouquinho. A gente já está perto de completar uma hora. Se por acaso cair, aí eu coloco novamente. Mas pode ficar à vontade, pode falar, ficar à vontade, viu? Tá. Eu vou te falar com base em dados da Price Waterhouse, de várias empresas aí que fazem pesquisa de mercado e atuam diretamente no mercado, ou seja, é uma visão muito melhor, tá? O que diz lá? Essa questão da transformação digital, né? Que ainda poucas empresas estão aderindo a essa transformação digital. Aumentou? Aumentou muito.
Tem muito ainda, muitas empresas aderir? Ainda tem, né? Aí, de novo, cai nessa questão do greenwashing que eu estava falando. Muitas empresas assim, falam em transformação digital, mas elas ainda pouco fazem de fato para a questão da transformação digital. E vamos entender o que é essa transformação digital. Como eu falei, o ponto central da transformação, o que é mais icônico e o que simboliza muito na prática, é a transformação do papel em digital. Tá? Por quê? Porque é o papel que nos faz se deslocar. Não o documento vem até você, você tem que ir até o documento, né? Por quê? Porque fisicamente ele está numa gaveta, ele está no armário, está numa caixa, assim por diante, tá? E nessa transformação digital chamou a atenção, opa, estou transformando documentação em digital, mas então o que eu tenho de papel aí? Porque vamos ser claro, né? O executivo lá não está preocupado lá se o papel, ele está preocupado com os rumos da empresa. Isso é uma questão mais operacional, né? Mas como essa questão começa a tocar no tal do ESG, o ESG, o ASG, o ESG, né? E ele está com isso na cabeça, tá? E essa questão da LGPD também está com isso na cabeça. Eu costumo dizer que LGPD, esse D não é de dado, é mais importante se proteger o documento do que o próprio dado, porque dentro do documento tem muitos dados ali dentro. Imagina, por isso que o prontuário médico tem tanto problema aí, essa questão de sigilo, né? Porque tem dados ali que não é só meu CPF, meu nome, meu endereço, né? Tem meu estado de saúde ali dentro. Tem todo o meu prontuário médico tá ali dentro desse prontuário aí. Então, vai vazar muito mais informação e principalmente o parecer de um médico ali, o diagnóstico de um médico, né? Que é muito grave, né? Então, se a gente está preocupado com vazar CPF, vazar endereço, vazar nome, nome do pai, nome da mãe, imagina uma análise de crédito inteiro ali sendo vazado. E onde é que está isso? Está no documento, né? Por isso que proteger o documento, tanto digital ou papel que seja, é importante isso daí. E esses temas, então, o ESG, o LGPD, essa questão social, ambiental, começa a estar na pauta ali, é prioridade da empresa. A segurança da informação, a gente vê toda hora, né? Vazamento de dados, essas coisas todas aí. Imagina vazar um documento, a mesma coisa, chega na mesma linha, entendeu? Então, aos poucos, a preocupação, né? O que está lá na prioridade do gestor, do executivo, começa a ter essa ligação com a boa gestão documental, entendeu? E se começa a enxergar os acervos em papel ali tem um custo, né? Se você vê eu não sei nem como que estão as estatísticas hoje, tá? Mas eu diria que passa ali de milhões e milhões de caixas de documentos que estão guardados em custódia terceirizada, né? Se você pegar aí um número que eu acho até que está conservador, mas pega 50 milhões de caixas, você pega ali cada caixa tendo pelo menos aí 1.000 papéis. Você está falando em 50 bilhões de páginas de documentos, né? E quem é que diz desse estoque todo que pode ser descartado, fragmentado e transformado lá em aparas, e essa apara vai virar reciclagem, vai virar uma receita que pode estar sendo direcionada para o social? Quais profissionais, ou quais profissionais que podem te orientar nessa questão aí? Entendeu? Então, a transformação digital está na pauta. Fazer essa transformação digital não é fácil, né? Exige aí processos digitais, onde que o processo que faz o quê? Faz a produção de documentos. Né? Isso é um dos processos que você produz documento, né? Um processo de contratação, por exemplo, você está produzindo documento. Um processo de contratação de uma nova fornecedor, você está produzindo um contrato. Não é isso? Você emitiu uma nota, você está produzindo um documento. Você recebeu uma nota, você está recepcionando um documento, né? Então, toda essa questão ligadas ao documento, e aí sim eu concordo com você, né, o fato de ser digital ou não, ou ser papel, o profissional pode ter alguma dificuldade em lidar com o digital, né? Mas eu digo assim, conceitualmente não é diferente. O que muda é a mídia. Por isso está lá na definição, em qualquer mídia, em qualquer suporte, né? O documento é documento em qualquer mídia, em qualquer suporte. Ele continua sendo um documento, só está numa mídia diferente, entendeu? Então, por isso que assim, precisa entender, ou os gestores, os executivos, precisam entender a importância disso. Uma das formas de entender é isso que está chamando a atenção deles, que é essa pauta ASG ou a pauta ESG, entendeu? Que está chamando a atenção. Então, se a gente correlacionar alguma coisa que está chamando a atenção com boa gestão arquivística,
você chama a atenção do executivo para isso, tá? Então, como você falou, tá? Você tem ali essa parte de fragmentação, que vai gerar receita e vai gerar reciclagem. Quem é que diz o que pode ir para a fragmentadora? Que profissional é esse que vai lá e orienta como é que é feito todo esse processo aí? Qual o potencial de descarte de um acervo, por exemplo, né? De aqueles montes de documentos que estão ali guardados em algum lugar, o que poderia estar sendo transformado ali, reciclado ou gerando receita, né? Só boa gestão arquivística, concorda? E aí você começa a ter o que também? O acúmulo, né, de acervo, um acervo digital começa também a entupir os servidores ali, né? Eu já flaguei aí pessoas profissionais que procuram documentos não no repositório ali, né? No GED ou no ECM lá. Eles falam assim, olha, eu acho que eu mandei esse documento para alguém por e-mail. Vai lá procurar e-mail para achar o documento. Como é que é possível isso daí, né? Eu já vi, não muito antes da pandemia, porque hoje, infelizmente, a gente não pode mais visitar as empresas assim, né, só agora, mas enfim, isso em 2018 para 2019. Foi uma grande multinacional falando com uma área comercial, tá? E eu pergunto, onde é que você grava, salva uma proposta comercial? Ah, no diretório da rede. Ah, no diretório da rede? É, no diretório da rede. Quem é que tem acesso a esse diretório? Ah, não sei. Mas se alguém entrar na rede lá e deletar, e aí o que acontece? Não sei. Então, assim, às vezes a gente pensa que grandes multinacionais, né, esse daí era na área de eletrônicos, né, eletroeletrônicos, né, aparentemente deveriam ter um sistema, né, ou pelo menos né, uma política de boa gestão ali, né? Como é que você salva o nome do arquivo? Isso eu perguntei também numa outra, faz um tempo já, isso já, eu lembro que foi acho que logo depois de uma palestra que eu dei. Como é que você faz ali essa questão do nome do arquivo, né? Ah, eu dou o nome assim, é o nome da empresa, mais isso, mais aquilo. Tá? E onde é que você salva isso daí? Ah, uma pastinha no diretório e salva assim, entendeu? Então, assim, tem muita desinformação, né, de como fazer a boa gestão arquivística. Essa educação documental, tem a educação financeira, né? Então, acho que tem essa educação informacional, não sei como chamar isso aí, mas enfim, né? Eu acho que falta muito isso daí. Algum tempo atrás também eu recebi uma ligação do jurídico de uma grande empresa de tintas, querendo fazer o Document Day. O que é a ideia desse jurídico aí? Uma vez por ano, promover o dia do documento, que era chamar a empresa inteira, né? E aí era chamar a empresa inteira mesmo, tá? Desde o chão de fábrica, administrativo, operacional, todo mundo lá, para explicar o que era o documento, como cuidar do documento, como descartar o documento, como digitalizar o documento, como fazer o procedimento de arquivar esse documento, preservar esse documento, né? São iniciativas ainda, vamos dizer assim, pontuais, pelo menos a gente não vê isso todo dia, né? Mas existem algumas iniciativas aí, essa preocupação aí. O que precisa, talvez, é uma divulgação maior. E aí o Eduardo da revista lá, né, o Eduardo Davi, não sei se é esse o Eduardo que você estava se referindo, né? O que ele procura fazer nos eventos desde o começo é chamar atenção para isso, né? Por isso que ele busca lá profissionais para falar de cases, da importância disso, sensibilizar isso, sensibilizar aquilo. O problema é que talvez precise chamar a atenção não da gerência operacional, mas sim da diretoria, né? Subir um pouco o degrau ali de quem deveria escutar essas palestras aí. E aí eu vou te dar um depoimento que eu também tive, eu dando consultoria para uma empresa, né? Não vou entrar no detalhe aqui para não comprometer, mas era uma empresa prestadora de serviços, né? E ali ele estava querendo treinar o pessoal dele do que é o tal do JED, né? Só que antes de treinar a equipe dele, eu quis falar com ele, que era o presidente da empresa, era o CEO, o executivo-chefe lá. Quando eu expliquei para ele o que era a importância do JED, ele falou assim, se eu soubesse disso, porque ele foi presidente de uma outra empresa em outro local, né? Então,
Ele já era um CEO que veio de uma outra área e veio para essa área nessa empresa aí. Então, se eu soubesse disso, eu tinha dado mais importância à questão da gestão documental. Porque ele começou a entender o que era aquilo. Mas ele está na posição de executivo-chefe. Tá? O que acontece? Qual o problema do gerente hoje? É ele provar para o diretor financeiro e para o executivo o maior lá que ele precisa investir mais nessa questão de gestão documental. Entendeu? Então, de que adianta você falar ou buscar investimento, ou buscar recursos para fazer a boa gestão, pagar profissionais, contratar profissionais para isso, se sequer sabe exatamente o que é isso? Qual a importância disso? Entendeu? Por isso que eu sempre falo, se a gente mostra a devida importância do que é o documento e tudo que ele representa, os gestores começam a enxergar o documento um pouco diferente. E, consequentemente, quem cuida desse documento, que ajuda a empresa a cuidar desse documento, esse profissional também começa a ser mais valorizado. Por isso que eu digo que o cientista de dados, por que ele é importante na empresa? Porque o dado é importante. As empresas privilegiam essa questão da análise do dado. Né? Eles sabem que isso é importante. Por ter essa consciência da importância do dado, ele valoriza todos os profissionais que cuidam desse dado. Desde a coleta, da análise, da geração de relatórios, da questão preditiva, tudo que está envolvido, a estatística, né? Agora, tudo isso aí se transforma em documento. Então, a gente precisa valorizar o documento para que os profissionais que cuidam do documento também sejam valorizados. O que eu quis mostrar aqui hoje? Que o documento, nesse caso, é fundamental para que você tenha essa pauta ESG ou a pauta ASG, entendeu? Por tudo aquilo que eu mostrei ali. Está tudo ali? Eu acho que não. Né? Precisaria de mais, aí precisa, logicamente, aí vale uma equipe multidisciplinar, ou vale vocês aí, arquivistas, entenderem se, primeiro, o que eu falei faz sentido, se faltam mais coisas, se dá para embasar mais, de forma mais consistente, né, aquilo que eu coloquei, entendeu? E aí entra essa questão da divulgação, né, mostrar ao mercado esta visão. Olha, os arquivistas elaboraram aqui um parecer, um relatório, enfim, não saberia como dizer isso aí, né? E dizer ao mercado, olha só como é que esses profissionais te ajudam na pauta ASG, na pauta ISO, na governança corporativa, né? Nessa questão da auditabilidade, né? Na boa gestão, ok? Mostrar isso, deixar muito claro isso daí, entendeu? Por isso que eu coloquei lá na justificativa dessa live, né? Ou seja, os executivos talvez ainda não estejam está muito claro para ele essa conexão da boa gestão documental com o que acontece na empresa dele, de bom e de ruim, né? Ou seja, na questão da gestão do conhecimento, né, que é a base de conhecimento, na questão do contencioso, ou seja, na conformidade, na responsabilidade, né, da prestação de contas, na questão da transparência. Se você ler lá o que é governança corporativa, está muito ligado com a questão documental. Vamos lá para os Estados Unidos. Se você falar de Sarbanes-Oxley, da onde veio essa questão do Sarbanes, do SOX? Veio da apuração de fraudes no passado que não era possível fazer o quê? A rastreabilidade da responsabilização de quem causou os danos financeiros na empresa. Daí começou-se a cuidar melhor de toda a documentação para que você possa imputar responsabilidades por atos que não estavam dentro da governança, da boa governança. Por isso que empresas que têm ações na Bolsa de Valores lá em Nova York são obrigadas a respeitar a SOX. Sarbanes-Oxley, que diz o que lá? A boa governança. Né? E como é que você prova essa boa governança? E lá tem um capítulo que fala da gestão documental, lá, da gestão das informações, que precisam estar disponíveis e transparentes, para o mercado saber que você está praticando a boa governança corporativa. Entendeu? Só que aqui agora com o ESG, você tem mais uma pegada ainda. Né? Que além de você estar fazendo uma boa governança corporativa, você está contribuindo para o social e para o ambiental. E com isso, e aí entra essa questão do greenwash que eu estava falando, né?
como é que você sabe essa empresa aí? Eu vou consumir dessa empresa, mas como é que eu sei se ele está de fato produzindo ou conduzindo as ações na sua empresa com essa pauta? Devo acreditar nele ou não? Né? Então, por isso que eu te comentei no começo. Tem hoje empresas de consultoria, né, já prestando serviço de como a empresa pode aderir a essa pauta ou ter essa pauta. Como é que você... Aí entra empresas que fazem investimento, né, que são essas empresas que te assessoram você a fazer um bom investimento, né? Como é que você sabe que pode investir naquela empresa que tem essa pauta ESG, que por isso essa empresa com certeza vai se valorizar porque ela vai vender mais? Como é que você avalia essas empresas aí? Né? Com certeza, está olhando documentos, é o que a gente viu aqui. Como é que você comprova essas ações? Você está investindo aqui, investindo lá, né? Você está fazendo uma ação aqui, uma ação ali, voltadas ou não para o social ambiental, entendeu? Então, assim, o fato de praticar boa governança e essa prática da boa governança está comprovada nos seus documentos já garante até essa questão social ambiental. Porque tem que ter, a boa governança corporativa tem a preocupação social ambiental. Então, você garantindo um, na verdade, você está garantindo o outro, entendeu? O duro é o que você falou, está reconhecendo. Eu acho que não é fácil o mercado perceber isso, tá? Mas tem que aproveitar. E aí eu concordo com você também, tá? O profissional que hoje não tem essa familiaridade com o mundo digital, pelo menos ele tem que começar a conviver um pouco mais com os profissionais dessa área digital. Como eu te falei, muitos profissionais que eu interagi não têm conhecimento muito dessa questão do digital, mas tem muito o conhecimento com base na questão da boa gestão arquivística ou a boa gestão documental, entendeu? Ok. Não sei se eu Nélio, respondi. pode. Com certeza. Então, como sempre, né? Nélio, pode. Se deu time aí, Nélio, pode quiser encerrar Não, aí. é porque já passou de 1 hora. Quando é Já bom, né? Passa rápido. 1h20, 1h20 já. Uma Exatamente. hora e 20. Foi a primeira e foi muito boa, muito bem. Essa live foi muito bem explicado, né? Vai ajudar bastante a gente arquivista a ter essa visão, né? Uma visão de como até a gente chegar numa uma empresa, né? Que o Marcos citou aí, essa dificuldade, esse entrave. Às vezes, por ter até um profissional nem bibliotecário, mas um profissional do TI, tira também muita oportunidade dos arquivistas. Então, com essa sua live aqui, e com essas novas ideias, né? E a gente, novos argumentos, para quando a gente for até para prestar uma consultoria também para uma empresa privada, a gente vai ter, e quem participou também, quem assistiu essa live, vai ter uma oportunidade de saber como chegar e falar diretamente com o responsável de um setor privado. E foi muito gratificante. Só queria agradecer e dizer também, dar os parabéns, né, ao Wilton Tamani. Passei o dia todo tentando pronunciar esse sobrenome, mas assim, foi muito gratificante para a gente. E espero num futuro próximo, né, eu, juntamente com o Márcio, a gente está tentando fazer umas entrevistas e até um evento, né, Márcio, presencial. Acho que a partir de agora, né, com o avanço das vacinas, acho que no futuro próximo a gente vai estar também entrando aí, para estar convidando você, né, para fazer um evento aqui em João Pessoa grandioso. Na verdade, ele já é a segunda vez como convidado aqui. Ele participou do congresso lá em 2018. Foi um dos primeiros a ser convidado, inclusive a palestra dele, né? A de todos eles foram geniais e ele já é a segunda vez que eu convido para participar de um evento aqui. E graças a Deus ele aceitou. E
Se Deus quiser, o próximo que acontecer, ele vai ser convidado novamente, porque é uma pessoa que vale a pena, não só eu nem você, mas todos que assistiram a gente aí agora e as pessoas vale a pena escutar, porque tem experiência na área e é uma pessoa que de uma humildade muito grande também, nesse sentido, para passar conhecimento, que é isso que a gente precisa. Principalmente no setor privado, empresariado. Eu só agradeço. Eu deixo aqui aberto, inclusive, se vocês quiserem fazer aí aí seria melhor no Teams, tá? No Teams ou no Meeting aí. Uma equipe aí de 4, 5 profissionais aí para a gente debater um pouco mais esse tema aí, entendeu? Só para a gente discutir um pouco mais que ações concretas podem ser tomadas, né? E que esse documento que a gente pode estar criando aí de novo, né? Essa declaração ao mercado, né? Eu preciso achar o termo ainda, não é declaração, mas enfim, essa carta, né? Do setor, né? Desses profissionais ao mercado, né? Dizendo assim, por que que você precisa de um arquivista, né? E razões, 10 motivos para você contratar um arquivista. A gente enumera lá, entendeu? O mercado precisa estar ciente disso aí. Não adianta, o mercado por si só não vai ter essa consciência, entendeu? Você precisa lá e puxar a orelha lá do mercado. Precisa puxar a sardinha pro teu lado, que senão não tem jeito. A gente precisa É desses verdade. argumentos, precisa desses argumentos. E como eu te falei, talvez eu tenha dado, enumerado alguns aqui, mas eu tenho certeza que não são todos, tá? Eu acho que daria para melhor embasar o que eu falei aqui, entendeu? Porque eu não sou profissional da área. Agora, vocês são profissionais, então acho que vocês conseguem embasar melhor, né, isso que eu comentei aqui. E aí fica uma carta aberta, né, ao mercado da importância desses profissionais na gestão, da boa gestão, e agora nessa questão do ESG, do ASC e na LGPD, que são 3 assuntos aí que estão, né, super na Importante. pauta aí, né? Tá bom? Tá Ok? ok. Ok. Bom, Ok. obrigado aí Obrigado pelo aí, boa convite. noite. Boa Eu noite. Convidar o agradeço Nobre aí. aí para assistir a próxima live aí, sexta-feira. Nélio, Tá bom. tem aí, Nélio? Olha aí, que eu esqueci o nome dele agora, Nélio. Olha agora, sexta-feira, dia 8, mesmo horário. Deixa eu só. Sexta-feira, o senhor Orlando de Souza Silva. Orlando, é Ele é Orlando, da da Casa da Fragmentadora. Ferragem, Isso. das Casas das Muito bom. Fragmentadoras. Muito bom. E o de dia 11, Nélio, velho, de Arquivo Vivo, que eu também esqueci o nome dele agora, ele vai brigar comigo, vai bater em mim. Vai. Ah, rapaz, você convidou e esqueceu o nome dele, não acredito. Senhor Aurélio Araújo. É, Arquivo Aurélio, Vivo. Arquivo Vivo, Aurélio, Arquivo Vivo. Tema muito Tamo, bom também, que é de gestão eletrônica de documentos, né? vai falar sobre GEL. Tá ótimo. Maravilha. Aí você fecha mesmo. Então, dia 8, sexta-feira agora, mesmo horário. E dia 11, na terça-feira, no mesmo horário. Então, todos convidados aí para outra live aqui da Core Arquivista. Tá joia. Então, Maravilha. muito obrigado, boa noite, meu amigo. Boa noite. Boa noite. Obrigado aí. Até Obrigado. logo. Até logo. Boa noite. Tchau, tchau. Até logo.